Bom dia. Hoje nós iremos estudar um assunto muito importante, tá? E eu me chamo Tereza, sou professora especialista. Nós iremos falar sobre a escola experimental de Eduardo Claparede, tá? Esse, eu fiz um pequeno resumo do livro, tá? É um livro muito extenso, ele tem quase 100 anos, era escrito em francês, eu traduzi para o português, fiquei 2 meses eh, mudando as palavras, porque as palavras ninguém ia entender, entendeu? É totalmente diferente de 100 anos. Para cá mudou muito, né? Nossa gramática, tudo. Então, espero que vocês gostem. E pode ser que ainda tenha algum pequeno erro, porque é um livro, né, gente, com quase 100 páginas. Eu tentei dar o melhor. Vamos, então, ver o que deu, tá? Então, que influência, né, 100 anos atrás, abriu muito clínica, que eles falam, né, muito laboratório. Clínica era laboratório experimental de psicologia para estudar sobre a criança, a aprendizagem, tudo, né? Então, né, foi um marco muito importante. Que influência tem exercido as pesquisas. Você vê que tem até palavras ainda antigas. Psicológica sobre a prática de ensino. Que aplicações pedagógicas têm decorrido dos seus trabalhos? Aqui tem umas perguntas. Eu não vou ler todo para vocês, eu vou resumindo e explicando, senão vai passar da minha hora aqui, daí eu não posso mais terminar, tá bom, gente? Então vamos. Eu vou resumindo, viu? A tarefa não me parece fácil, né? Que as escolas dos nossos dias não se decidiu ainda a tirar partido das conclusões da psicologia, das biologia, aceitando já de modo integral a revolução que deveria transfigurar. Eles não estavam contentes com o ensino da época, né? E a pedagogia de todas suas irmãs, só a pedagogia não sofreu ainda a revolução das ideias modernas. A biologia, a medicina, o direito, filosofia e até a própria teologia tiveram uma mudança, né, na sua época crítica. Então estava na hora deles também fazer alguma coisa em respeito à educação. E a prática da educação, aqui, ó, tá aqui, eu vou ver se dá para me arrumar, tá, gente? Da educação, né? Saiu aqui, ó. A prática da educação, no entanto, é ainda hoje merecedora das críticas que ele dirigia há bons 400 ou 500 anos atrás, com Rabelas e Montaigne, ao passo que a clínica e mesmo a medicina não são hoje possíveis da crítica que mereceram os alquimistas da Idade Média, os Medicastro de Molière. Mas por que motivo a pedagogia tem escapado assim à sorte desse tempo, né? Que não havia estudo na época, tá? É, depois que saiu os laboratórios, é que começou. Então, eles estudaram muito. Eu vou resumindo. Não nego igualmente que muitos professores se têm aproveitado dos conhecimentos psicológicos ou pedagógicos, aqui é pedagógico, viu, gente? Vou ver depois só conserto aqui. Espalhados nesses últimos anos. Mas o espírito mesmo do regimento não mudou. E é esse espírito que urge transformar, né? Urge transformar, se quiser uma pedagogia conforme as exigências da psicologia infantil, que eles estavam estudando era psicologia infantil, que na época era muito ruim, viu, gente? Também as exigências sociais das nossas democracias. É bem verdade que no domínio prático da educação, desde uma década de anos até germinar inovações, demorou muito, né? Mas eles conseguiram, viu? As escolas, o trabalho, o sistema Montessori, escola ao ar livre, as praças, os jogos. Então,
houve uma grande mudança no ensino, tá? Com a psicologia e com novos estudos que eles fizeram para melhorar. Mas eles enfocam muito que a psicologia se pode tirar para o progresso da educação, né? Que eles achavam que as crianças têm que aprender brincando, as crianças tinham que aprender jogando, né? A psicologia não cabe propor os fins últimos da educação. Será ela, no entanto, que informará o professor sobre os melhores meios para atingir esses fins. Ademais, a psicologia poderá ajudar a definir, demonstrando o caminho, o que é possível fazer, né? E o que é correto. O que a psicologia ensina, antes de tudo, é que o educador é que ele deve ser coroado de êxito, de esforço e tentar mudar, né, o que não está dando certo. A escola para a criança e não mais a criança para a escola. O método, o programa gravita ao redor da criança e não mais a criança torturada em torno de um programa abstrato que não leva a lugar nenhum. Aqui eles queriam que as crianças aprendessem brincando, né? Interagindo com seus colegas, com os professores. A psicologia ministra ao professor sugestões diversas, que podem ser catalogadas em 3 capítulos principais. Umas interessam a compreensão do próprio espírito, da função do educador, do ensino, da técnica educativa e tudo o que se relaciona ao rendimento escolar da criança. Digamos, desde logo, algumas palavras sobre a distinção das 2 primeiras categorias, entre as quais nem sempre é possível traçar uma linha de demarcação absoluta, mesmo porque uma se apoia na outra. Toda e qualquer operação de espírito pode ser encarada de 2 pontos de vista distintos. Primeiro, o ponto de vista das suas utilidades para o indivíduo que o executa, do seu papel na vida, numa palavra, de sua função. Segundo ponto, isso aqui não é nada, ó, isso aqui é ponto de vista do seu mecanismo, da sua técnica. O ponto de vista funcional nos leva a pesquisar por que um indivíduo age dessa ou daquela maneira, né? E aí veremos a seguir as vantagens dela, né? Aqui está o regimento escolar, como que o regimento escolar deve ser, transformação do regimento escolar ao seu próprio espírito, conceito funcional da educação, para que se educa as crianças, né? Tudo isso aqui tem que estar no regimento. Só quando se acha enquadrado nesse complexo, formando um todo, uma unidade psicológica, é que desempenha o seu papel natural. E aqui eles fazem uma comparação do pulmão com a escola, tá? Que não pode ficar separado um do outro. Na escola atual, considera-se a inteligência de todo fora de sua contextura vital, né? Faz-se trabalhar a criança sem ter despertado nela previamente o desejo. Não, você tem que despertar na criança o desejo de fazer algo diferente. Aqui fala do Rousseau, né? Que você não pode privar a criança do seu motor natural, que as crianças devem brincar, que as crianças devem fazer tudo. John David, pedagógico americano, insiste com razão no que de degradante representa o trabalho escolar, né? Concebido, pois corta em 2 partes a personalidade da criança, da escola, tem que ser tudo integral, harmônico ao indivíduo, um todo, como diz ele, né? Desde que se separa a atividade do interesse. Cria-se uma luta entre os 2 polos de atividade, mecânico e visível da atividade externa. E aqui, depois vocês lêem com tempo, porque eu tenho um prazo para terminar, então depois vocês podem ler com mais tempo. Mas é muito interessante que fala tudo sobre educação de crianças, do brincar, qual é a importância da brincadeira na vida das crianças, né?
E tem vários exemplos de educadores da época, né? Que o que eles deixaram de legado para a pessoa. Então, nós vamos indo para frente. Aqui fala também que a psicologia demonstra com efeito a considerável importância do jogo, do brinquedo na vida da criança. Aqui pode ver que o ela ainda ficou, porque antigamente escrevia com dois L. Nos ensina que o jogo preenche no espírito infantil a função que no adulto se deve habitualmente ao trabalho. As crianças devem brincar, né? Para eles crescer saudável. Os jogos é muito importante que fala do jogo, ao colocar amor ao jogo ou a tendência do jogo na alma da criança, né? Que a criança tem que ter essas brincadeiras na infância para eles crescer um indivíduo saudável, né? E aqui a escola fala, as escolas se fizeram para trabalhar, não para brincar, uns falavam. Exclamam, será bem assim? Ao meu ver, as escolas foram feitas ou deveriam ser feitas para desenvolver a criança em todo sentido, em todo aspecto da vida, né? Não é só para você ficar lá debruçado em cima de um caderno, mas você tem que ter outras atividades também, né? Dizer que as escolas foram feitas para o trabalho, você está dando um termo de trabalho, o que não é verdade. Aqui eles falam isso, né? Que as crianças vão para aprender, adquirir conhecimento e brincar também, viu, gente? Que aqui eles estão falando. Então, quem escreveu esse livro foi Eduardo Claparede, que ele fala sobre a influência educativa dos jogos, tá? Esse livro foi publicado, né, em 1900. O trabalho, quem é a segunda volume. O segundo volume foi escrito em 1925, tá? Depois de 25 anos que ele tinha feito praticamente o primeiro. Aí veio o outro educador e fez. Então, aqui tá falando tudo o que as crianças devem fazer, e o jogo é uma etapa indispensável para a aquisição do interesse no trabalho, tá, gente? É indispensável, é importantíssimo. E aqui fala muito sobre os jogos, a importância dele na escola, tá? Na educação infantil, na escola primária. Aqui está ainda falando da primária, que é a fundamental, né? E a psicologia demonstra com efeito a considerável importância do jogo, do brinquedo na vida da criança. Ela nos ensina que o jogo preenche o espírito infantil, a função que no adulto se deve habitualmente ao trabalho, as noções da obrigação moral, do dever, da necessidade social. E aqui fala tudo o que a criança que brincou, né, pode aprender no seu dia a dia com os jogos e com a interação na escola, que não é só estudar, a função das crianças não é só para ir para a escola estudar, mas elas também podem brincar, pode se desenvolver, né? No seu estudo e ser uma criança muito. Aqui fala de saudável, aqui fala também do como os gregos concebiam, né, os jogos, que fala um pouquinho sobre a brincadeira do que eles faziam antigamente. E aqui fala do Bi num artigo que ele tinha, né, de 1923, de combater. Muitos achavam errado, ó. Esses educadores, eles não sempre, nem sempre, eles concordavam um com o outro, viu, gente? Cada um tinha seu ponto de vista. Mas o Clarapet, eu gostei muito do que ele escreveu, que ele falou a verdade sobre as brincadeiras para as crianças, que é essencial na vida da criança a brincadeira, né? Você pode ver que criança que brinca, ela
sabe dialogar, ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe dividir, compartilhar, né? Ela aprendeu em toda a sua plenitude é, o que pode e o que não pode ser dentro de uma escola infantil. E termina dizendo que só o trabalho em casa, vamos supor, jardinagem, criação de animais, será capaz de ensinar o trabalho à criança e que essas atividades seria a única possível, imaginável. Eu acho que tem, na hora que eu fui passando, pulou umas páginas aqui. Aprendemos não para a escola, mas para a vida. A criança que brinca aprende, né? Num ponto, estou completamente de acordo com Smith. É quando diz que os fins do educador não aparecem às crianças como urna. Urna não, aqui ó, tá urna, mas não é urna, hein, gente? Uma necessidade íntima. Não posso subscrever, no entanto, as demais conclusões negativas do seu estudo. Creio que é possível introduzir na escola os modos de ação próprios e determinação de trabalho. Quando ele fala modos, ele quer dizer assim o quê? Brinquedos, tudo o que uma criança precisa para seu desenvolvimento, tá? Eu creio que muitas pessoas não conhecem o trabalho desse grande estudioso que é Eduardo Clarapet, mas ele fala, eu já fiz o meu trabalho de monografia sobre jogos e brincadeira e realmente é muito importante as crianças brincar, né? As crianças ter uma infância feliz, né? E vocês podem ver que até o humor, o psicológico da criança muda quando ela tem interação dentro da sala de aula, quando joga. O jogo é muito importante. Até os educadores da idade média era a favor das crianças brincar e ter brincar de jogos, de tudo. Froebel achava que as crianças tinham que jogar bola, que tinha que jogar, brincar, e ele estava certo, né? Que as crianças são muito mais felizes do que aquelas crianças que nunca brincaram, não sabem compartilhar, vivem no seu mundinho, não sabem dividir. Então, aqui está do instinto de brincar é que a criança deve extrair as energias que o instinto de conservação social oferece. A escola tem que ter um aparato de jogos, de brincadeiras, é, para ajudar essas crianças, que brincando também se aprende, né, gente? Muitas brincadeiras você vai fazendo e vai adquirindo coordenação motora e aprende se relacionar com outra criança, principalmente aquelas crianças que não tem ninguém para brincar, que ela às vezes é filha única, não tem ninguém para dividir nada e elas vão ter que aprender dividir, brincar e tudo, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado e eu tive que resumir, mas o trabalho todinho é sobre da psicologia experimental das crianças, que é a influência que ela exerce na escola. Aí vocês leem com mais tempo, tá? E tira as suas próprias conclusões. Se vocês gostaram, vocês se inscrevam no canal, pode escrever, deixar seu joinha, e depois eu posso fazer a parte 2 desse livro aqui, que ele é comprido, eu acho que tem umas 4 partes, tá? Eu só escrevi a primeira, que fala da brincadeira e do que falou até um pouquinho da ciência, que você pode ensinar as crianças também, tá? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigada.